Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma reflexão, como sempre o fazemos, à luz das leituras que ouvimos, especialmente do texto maior, para o qual todos os outros se dirigem e existem, que é o texto do Evangelho. E no Evangelho que nós acabamos de escutar, vocês hão de concordar que Jesus Cristo reinterpreta nele, por assim dizer, o mandamento maior do amor: amar a Deus e amar ao próximo. E ele o faz de uma maneira revolucionária, inusitada, surpreendente e, sobretudo, radical. Não há margem para uma interpretação diferente naquilo que Jesus Cristo nos oferece com as suas palavras. Amar até mesmo os nossos inimigos. Essa absurdidade, na visão comum de um de nós, parece algo muito natural na expressão de Jesus Cristo quando fala do amor. Nessa perspectiva, o amor aos inimigos é, em última instância, o desafio de um amor gratuito, um amor como Deus nos ama, porque Ele nos ama gratuitamente. Nenhum de nós faz por merecer o amor de Deus. Pelo contrário, muitas e muitas vezes fazemos para não merecê-lo, e mesmo assim Ele continua insistentemente e recorrentemente a nos amar. Lembro-me da história de um discípulo que um dia perguntou a um mestre muito sábio: Mestre, como é que eu sei que Deus está comigo? É uma dúvida que todos nós temos. E o mestre respondeu-lhe numa tacada só: você sabe que Deus está com você quando você é capaz, concretamente, de amar os seus inimigos. Isso por uma razão muito simples, porque quando eu sou capaz de amar a quem não me ama, e às vezes até faz alguma coisa de mal contra mim, humanamente eu não posso fazer. Então, quando eu faço, não sou eu quem fiz, foi Deus quem fez através de mim. Nessa hora eu sei que Deus está comigo. A mesma coisa a gente transfere para o perdão. Perdoar uma pessoa que nos incomoda, que nos persegue, que nos maltrata, que nos machuca, que insistentemente só quer ver a nossa caveira, não é nada fácil.
Quando alguém é capaz de perdoar, ou seja, de não parar naquela pessoa e no mal que efetivamente dela recebe, ele está mostrando que não é ele quem ama, porque ele é incapaz humanamente de o fazer. É Deus que já está tão instalado nele, tão incorporado, tão presente, que Deus ama através dele. São coisas difíceis, são, mas quem foi que disse que a vida é fácil? A vida é um desafio constante, e para vivê-la bem e tirar o seu supra-sumo e viver a sua essência, nós precisamos entrar nesse caminho estreito, que não é o caminho das facilidades, nem de perto, nem de longe. Isso nos pode parecer muito estranho, sobretudo enquanto nós acharmos que amor é sentimento. Se amor é sentimento, eu não tenho um sentimento bom por aquela pessoa, eu jamais poderei amá-la. Se o amor é sentimento, eu só posso amar aquelas pessoas por quem eu tenho um bom sentimento e que me aproximam dela através desse vínculo sentimental ou emocional. Fora desse caminho, não há nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese de amor, uma vez que eu fechei o amor na perspectiva meramente sentimental. A novidade de Jesus Cristo é que, quando ele fala em amor, ágape, é a palavra grega, é uma palavra que evolui e está muito à frente das outras três palavras que até então eram utilizadas para decifrar e contemplar o amor. O ágape significa um amor gratuito, um amor não dependente, um amor que não está vinculado, que não se torna refém em nenhum momento do objeto ou da pessoa que eu digo amar. Essa independência, ela contempla a ausência de sentimento, porque se formar só pelo sentimento, aí eu reduzo o espectro das pessoas a quem eu amo a meia dúzia de pessoas, porque eu não tenho tanto sentimento bom por tanta gente. Essa é a grande verdade que se abate e se revela sobre nós naturalmente. Então, na perspectiva de Jesus e das Sagradas Escrituras, amor nunca foi sentimento. Amor nunca foi sentimento. E é por isso que ele pode dizer, com a boca cheia e com todas as letras, que nós devemos amar até os nossos inimigos. Amor na perspectiva de Jesus e da Bíblia é o quê? É uma escolha livre, espontânea, consciente. É uma atitude que eu tomo, é uma decisão minha, concreta. No fundo, amor é um comportamento meu, fruto da minha escolha. Eu não amo porque eu digo que amo, porque eu penso que amo, porque eu sinto que amo. Isso tudo pode ser deixado de lado. Eu amo porque eu me comporto de maneira amorosa. E o meu comportamento, ele está acima, aquém e além do meu sentimento. Eu posso decidir me comportar de uma forma tal, sem nenhum sentimento agregado à minha decisão, e ir para frente com aquela decisão, aplicando-a concretamente ao seu conteúdo. E eu posso, eventualmente, não decidir nada e amar só sentimentalmente, e no fundo perceber que eu nunca amei, apenas manifestei meus sentimentos. E se amanhã, como os sentimentos são voláteis e são vulneráveis ao extremo, tem uma fragilidade na sua própria construção, se amanhã eu me acordar com um sentimento contrário ao sentimento com que eu acordei hoje por aquela pessoa, eu vou fazer tudo diferente do que fiz ontem por aquela pessoa. Por quê? Porque é meu sentimento que eu escolhi para ser o meu carro-chefe. É ele quem vai à minha frente, e não minhas decisões, e não minha consciência, frutos de uma reflexão e de uma maturação pessoal acerca daquilo. E eu costumo dizer para vocês e repito, sentimento é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Quando é o sentimento que nos comanda, que determina nossos passos, que está na base das nossas decisões, que motiva o que nós fazemos na vida, a gente se atrapalha.
a gente dá passos para trás, a gente não consegue ir muito longe. As decisões, sim, elas, porque foram amadurecidas de alguma maneira, são frutos de algum pensamento, alguma reflexão, alguma conversa, alguma leitura, elas podem, de fato, ter pernas para me fazer andar por mais tempo e chegar a uma maior distância de mim próprio. Esse é um dado que a gente não pode deixar de lado. Nesse sentido, amar nas Escrituras é ser capaz de fazer o bem aos outros, de servir os outros, independentemente dos meus sentimentos. É por isso que eu posso amar, como eu disse agora a vocês, uma pessoa sem sentir nada por ela, comportando-me de forma amorosa em relação a ela, prestando serviço a ela, chegando junto dela naquilo que é uma necessidade importante na sua vida. Eu amo sem ter nenhum vínculo sentimental, não sinto nada, nunca vi essa pessoa diante de mim, é a primeira vez que ela aparece. Entretanto, a minha relação com ela pode ser uma relação de amor verdadeiro. E também eu posso ter muito sentimento por uma pessoa, todo dia dizer que eu a amo, todos os dias. Entretanto, as minhas atitudes com aquela pessoa só levam sofrimento para aquela pessoa. Então eu não estou amando, porque o meu comportamento, que é quem define a minha amorosidade ou nega, está negando que eu a amo. Às vezes as minhas palavras recorrentes, insistentes, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, se a gente não tiver cuidado, e é bonito dizer, e é bom que se diga, porque se a gente não disser e achar que o outro já sabe que a gente o ama, a gente corre o outro risco, que é o outro lado da moeda, é a pessoa sentir-se abandonada, porque a gente disse isso durante o período da vida, depois deixou de dizer, ela não gosta mais de mim, não me ama mais. Então, se a gente tem essa coisa como verdade dentro da gente, diga, expresse, é bom. Agora, é bom também ter cuidado para que as muitas vezes, repetidas vezes, que nós insistimos em só dizer, ter cuidado para que a nossa fala não seja apenas uma substituição de uma prática amorosa que há muito tempo já não existe. De uma prática de respeito, de interatividade, de atenção e atenciosidade, de diálogo, que há muito tempo a gente já deixou de ter, mas continua dizendo, porque se viciou em dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Já nem passa pelo crivo da nossa consciência, já nem sabemos o que dizemos, automatizamos. E quando nós colocamos algumas coisas no piloto automático, é muito complicado sair dele. Mas é bom saber que aquilo é só automatização, é só uma repetição barata, é um conteúdo que a gente se habituou e do qual a gente não se desvencilha, não escapa, não foge, não evita, porque não consegue mais. Então a palavra amorosa não pode ser substitutiva da atitude amorosa, ela pode ser confirmadora dessa atitude, mas nunca está no lugar dela, porque é um risco que se corre com muita naturalidade. A conclusão que a gente tira daqui é que nós não amamos as pessoas porque temos sentimentos por elas. Nós não amamos as pessoas por ter sentimentos por elas. Nós amamos, é mais apropriado que se o diga, amamos as pessoas apesar dos nossos sentimentos e para muito além desses mesmos sentimentos, porque nós as amamos quando prestamos-lhes serviços e fazemos efetivamente o bem a elas. É isso que caracteriza amor na perspectiva com que Jesus Cristo nos fala sobre ele. Então tenhamos cuidado com esse mundo muito restritivo e ao mesmo tempo muito sedutor e atrativo dos afetos, dos sentimentos, porque eles podem ser, ao contrário do que nós imaginamos, um grande obstáculo que se interpõe entre nós e a pessoa que nós dizemos amar. Rabas Lalora, um professor que tive no comecinho do século, 25 anos atrás, de psicologia transpessoal, ele é um hindu,
na época radicado em Fortaleza, professor da Universidade Federal, ele dizia uma coisa que eu achava maravilhosa, ele repetia sempre isso, ele dizia assim: todos os dias, na relação com as pessoas, sobretudo, faça o que você tem de fazer com elas. Faça o que a vida lhe pede para fazer com elas. Ou seja, faça aquilo que é bom, que é justo, que é correto e que é ético, mesmo que você não tenha um pingo de sentimento para fazer isso. Mas faça, porque é aquilo que a vida pede de você. E completava ele: faça, e depois o sentimento vai aparecendo. E se ele não aparecer, o problema é dele, não é seu. Você continuou sendo aquilo que é, porque sentimento é apenas algo muito pequenininho que faz parte de um arcabouço muito maior. É uma parte de um todo que nem de longe reflete esse todo isoladamente. Então deixe o sentimento do jeito que ele é, no lugar dele. Não lhe dê mais asas e mais importância do que ele efetivamente tem. Deixe-o lá. Ele tem a sua importância? Tem, mas é uma importância sempre diminuta, ela é pequena e por isso é relativa. Você é maior do que seus sentimentos. Você tem um monte de coisas dentro de você. Então não faça com que uma se sobreponha de forma arbitrária, por qualquer razão, às outras todas. Não tome uma parte como um todo nunca, porque o todo é sempre maior do que as partes. E o sentimento é uma partezinha pequena que deve ter a importância que ele tem, nem mais e nem menos. Ora, daqui a gente tira exatamente essa conclusão. Em segundo lugar, Jesus diz para que nós possamos evitar aplicar a chamada lei de Talião, sobre a qual ele fala explicitamente em outros textos, na nossa relação com as pessoas. E o que é que diz a lei de Talião? Que a gente faz o bem apenas a quem nos faz o bem, e deixa de fazer o bem, e pode até fazer o mal, é legítimo, àqueles que não nos fazem o bem, e efetivamente nos fazem mal. E ele diz assim: olha, se vocês amam apenas a quem amam vocês, qual é o mérito que há nisso? Até os pecadores fazem isso. Um bandido, um criminoso, um ladrão, ele rouba e leva para casa, para a família. Ele gosta muito da mulher, gosta muito dos filhos. Mas o roubo continua existindo como um grande crime. Mas para os seus, ele é o melhor do mundo, é a melhor pessoa, é a mais amorosa do mundo. É por isso que sentimento não merece confiança de ninguém, porque o sentimento, ele é sempre parcial. Ele não é isento, e a gente precisa ser isento na relação com as pessoas para não ser injusto nessa mesma relação. O que é que dizia a lei de Talião? É a lei da retribuição. Tal crime, tal pena. Eu dou conforme eu recebi. Jesus quer que nós saibamos que quando nós pagamos o mal com o mal, ou seja, com a mesma moeda, o mal nunca terá fim, nem para nós e nem para os outros. Nunca sairemos dessa prisão. Aliás, quem se habituou a pagar o mal com o mal, entrou numa prisão perpétua por conta própria, vontade própria, fechou a grade e jogou a chave para longe. Não vai sair mais disso. É uma condenação que não tem mais fim. Quando nós usamos o mal para combater o mal, nós só mostramos que somos capazes do mesmo mal que nós denunciamos e criticamos nos outros. Apenas isso. Imaginemos uma esposa traída, que resolve trair, ou seja, pagar com a mesma moeda o mal que o marido lhe fez. Ela apenas está dizendo que ela é igual ao marido. Se você é capaz de me trair, eu também sou capaz de lhe trair. Nós somos iguaizinhos um ao outro. Em outras palavras, um casal desse deveria fazer de tudo para se reconciliar, porque são muito parecidos, não podem ficar separados, vão se dar muito bem a vida inteira, porque em relação ao ser humano, o semelhante atrai semelhante, diferentemente da relação de coisa com coisa, de matéria com matéria, onde é o contrário, onde o diferente atrai o diferente.
o positivo, o negativo e vice-versa. Mas no ser humano, os idênticos se atraem, os semelhantes se atraem. Então, se eu sou ruim e a outra pessoa com quem eu convivo é igualmente ruim, então nós vamos dar muito bem. Não devemos nos separar e sim fazer de tudo e mais alguma coisa para nos reconciliar. A conclusão que a gente tira, o resultado da prática do olho por olho e dente por dente é somente um. É um monte de gente cega e banguela. Essa é a grande verdade. Nós não temos como vislumbrar qualquer resultado bom quando os métodos que nós utilizamos e o conteúdo desses métodos não são bons. Não são bons. Dizia um grande mestre que um instrumento justo, utilizado de forma injusta, produz resultados igualmente injustos. E o contrário também pode ser verdade. Um instrumento injusto, quando é utilizado de maneira justa e adequada, ele pode, ainda que seja na sua concepção original um instrumento injusto, produzir resultados igualmente justos, porque foi utilizado de uma forma correta e bem intencionada. Depois Jesus Cristo segue: se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. Vejam só que palavras fortes. Se alguém te tomar o manto, deixe-o levar também a túnica. Parece que Jesus Cristo está brincando conosco. No fundo, o que ele diz aqui é o que ele retrata através de outro evangelista, São Mateus: não enfrenteis quem é malvado, não ofereceis resistência a quem é mau. Essa é uma palavra forte. Não adianta a gente enfrentar, não adianta a gente competir com quem não presta, com quem não tem nada a perder na relação para conosco, com quem essencialmente se mostra perverso e recorrentemente cruel. Não dá. É uma batalha que nós perdemos sempre. Lembro-me de um autor chamado Otávio Paz. Ele escreveu um livro, O Labirinto da Solidão. E nesse livro ele falava, por exemplo, sobre as conquistas da América. E dizia ele, em um determinado momento, que Cristóvão Colombo, quando chegou aqui nas Américas e encontrou os indígenas, e veio nas suas caravelas naturalmente, ele dizia que os indígenas não conseguiam ver as caravelas. Elas estavam na frente deles, mas eles não conseguiam vê-las. Por quê? Porque eles não tinham cognição para isso. A cabeça deles, nela, nunca foi concebida uma coisa parecida com aquela. Então eles podiam olhar, mas não enxergavam, não viam. E é por isso que Jesus Cristo diz de vez em quando: quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, escute. Porque não basta ter olhos para enxergar. Os nossos olhos enxergam aquilo que na nossa cabeça existe previamente. E se a nossa mente está configurada de forma a negar o tempo inteiro algumas realidades, a realidade chega à sua frente, bate à sua porta, dá de testa com você, mas você continua negando, ela não existe para você. Não devemos de maneira alguma achar que todo mundo vai compreender o que eu vou dizer, porque aquela pessoa não tem elementos para tal. Que as pessoas vão logo entender a minha boa intenção, a minha boa vontade. Se elas nunca foram movidas por boa intenção e por boa vontade, por mais que você faça, não vai conseguir demovê-las da sua má intenção. Então é melhor a gente não enfrentar os malvados, como diz o Evangelho de hoje. Uma outra sabedoria bíblica diz, e é palavra do próprio Cristo: não jogue pérola aos porcos. Não jogue pérola aos porcos. É uma palavra muito dura, muito pesada. Por quê? Porque os porcos não têm condições de distinguir pérola de lavagem. Eles vão comer as pérolas como se fosse uma lavagem igual a outra lavagem. Jamais um porco vai ser capaz de contemplar a luminosidade, a beleza e o valor de uma pérola. Então, pelo amor de Deus, não perca tempo e não perca dinheiro jogando o que é bom
para aqueles que não têm condições de acolher o que é bom, por mais que você faça. Em outras palavras, Jean-Yves Leroux, que é um monge ortodoxo, um teólogo muito famoso francês, ele dizia assim: não se misture com os seus dissemelhantes. Há pessoas que são muito diferentes de nós. Não é culpa delas. Diferente significa, elas não são melhores e nem piores do que nós, mas são diferentes de nós. E aquilo que é diferente, a gente tem que dar diferença. Não pode juntar por fim da força, porque a gente quer ser bonzinho. Também não pode isolar e separar do ponto de vista da discriminação, isolando a pessoa e não permitindo que ela viva, apesar dos pesares. Não, mas marcar a diferença é uma missão para todos nós. Não se misture com seus dissemelhantes. É a tradução daquilo que popularmente a gente dizia: não dê murro em ponta de faca, porque você vai se cortar e é sangue para todo lado o tempo inteiro. Evite fazer isso. Então, todas as vezes que a gente se mistura demais, se une demais a quem não tem os valores que nós temos, não tem a capacidade que você já conseguiu desenvolver ao longo dos seus dias em termos de raciocínio, não foi criada nem de perto nem de longe dentro das concepções nas quais você foi, então não adianta discutir qualquer coisa. Os paradigmas dela são totalmente distintos dos seus. Você fala, mas ela não consegue alcançar a sua fala. Você faz, mas ela não entende o que você fez. Você será sempre mal interpretado nas suas ações. Então se misture, se aproxime de pessoas que são mais parecidas com você nos valores a partir dos quais você foi forjado, foi formado, você cresceu, se desenvolveu. Porque a vida é tão curta que não tem tempo hábil para a gente demover uma pessoa de todo um conjunto de preconceitos nos quais ela cresceu, ouvindo, praticando, desenvolvendo o tempo inteiro. Às vezes não há tempo hábil. Você pode ajudar essa pessoa de uma forma diferente. Você pode ser um auxílio, um coadjuvante, pode ser solidário naquilo que de fato ela possa acolher e crescer, mas nunca enfrentar o mal, o diferente demais, achando que você vai mudar isso a partir do seu crivo e da sua perspectiva pessoal. É muito provável que não mude e você se frustre e ainda crie problemas adicionais àqueles problemas que já carrega na relação com a pessoa. E por último, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também à esquerda. Jesus Cristo continua brincando com a gente, aparentemente. Com isso, o que ele diz é que ele não deseja nem de longe que sejamos masoquistas. Isso está fora de cogitação. Que nós gostemos de sofrer, de apanhar e ser maltratados sem qualquer reação. Isso está fora de cogitação. Esse não é o desejo que está embutido nessa palavra de Jesus Cristo quando nos pede para dar outra face, quando nos batem na primeira. Aliás, ele não foi assim de maneira alguma. Ele próprio não deu a outra face quando levou uma bofetada no guarda diante do sumo sacerdote Anás. Vocês se lembram do relato que a gente sempre ouve na Semana Santa? Ele reagiu prontamente. Bateram nele, ele foi para cima e disse: se eu falei mal, me mostre onde é que está o mal. Agora, se eu falei bem, por que você me bateu, rapaz? Por que você me bateu covardemente? Jesus reagiu. O mesmo Jesus que nos diz agora para que a gente dê a outra face quando é esbofetado na primeira. Ele reagiu, é verdade, mas ele reagiu diferentemente, de outra maneira. Ele ofereceu a outra face, não foi a mesma face. O que Cristo quer dizer é que a gente deve ter múltiplas faces. Porque se a gente tiver só uma, a gente leva uma pancada e vai querer reagir dando pancada. Mas se a gente tem múltiplas faces, a face da inteligência, a face da bondade,
do acolhimento, de uma interpretação distinta daquilo que são as pessoas e o mundo. Se o nosso universo é muito mais largo do que o universo daquele que eventualmente nos maltratou, nós não vamos sucumbir porque levamos uma bofetada na cara. Vamos enfrentar essa bofetada e oferecer alternativas para ela, inclusive para aquele que nos deu a mesma bofetada. Dá a quem te pedir, e é preciso que a gente, e aqui termino, possa oferecer as coisas a quem nos pede. Oferecer as coisas a quem nos pede. Em geral, as pessoas que nos pedem as coisas, elas não precisam de muito, elas não querem muito, elas não exigem nada. Imagine vocês, quando a gente está no carro, no semáforo, e alguém bate oferecendo qualquer coisa ou pedindo qualquer moeda. Se você der 50 centavos ou 20 centavos ou R$1, a pessoa não vai lhe esmurrar e lhe xingar porque recebeu o pouco valor que você lhe deu. Ela agradece por aquilo que recebeu. Às vezes a gente resiste a dar coisas às pessoas, até a ouvir o pedido das pessoas, porque a gente teme perder alguma coisa. A gente não perde. Você dá aquilo que escolheu dar. Isso é de bom tamanho. Dá aquilo que você tem para dar, mas pelo amor de Deus, dê sempre alguma coisa a quem lhe pede. Meu pai dizia que a gente deveria sempre andar com alguma coisa para dar para as pessoas. Uma boa palavra. E ele dizia, quando você estiver num grupo, tenha sempre umas boas anedotas na cabeça, aquelas anedotas de salão, que não são proibidas para menor de 18 anos, nem para maior de 80. São anedotas que todo mundo pode escutar e rir-se delas. Então tem uma boa anedota, tem uma boa palavra, tem um bom dia para oferecer. Se você não tiver nada para dizer, que você é muito encabulado, que a sua boca quase não se abre para falar nada, então tenha pelo menos um perfumezinho agradável, né? Porque chegar com um perfume ruim, ou com a falta total dele, espanta os outros, que já não estão muito ligados a você. O que é que nós levamos aos outros quando entramos em contato com eles? Alguma coisa que sirva-lhes, que lhes ajude, que lhes alavanque, que mostre o amor de Deus presente em nós, ou muito pelo contrário? Fiquemos com essas breves reflexões e que elas nos ajudem de alguma maneira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.